Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos que mais uma vez estão plugados no seu celular para ouvir a mensagem do dia e exatamente aquela que Deus quer para você, que o Espírito Santo sopra no ouvido daquele que traduz como se fosse uma corrente e leva aos ouvidos e ao coração daqueles que têm sede de Deus, da palavra de Deus, e que têm uma vida associada àquilo que Deus nos pede, àquilo que Deus nos manda, àquilo que Deus nos fala e deseja para nós de todo o coração, porque Ele sabe que seguindo bem é dessa forma que chegaremos a Ele, porque Ele é o sumo bem, Ele é o nosso ponto de partida, é nosso ponto de referência e será nosso ponto de chegada. Podemos até atravessar a vida, nossa história, nossa vida, distante de Deus, mas sempre sentiremos vazio na alma, sentiremos um buraco negro dentro da nossa existência. A nossa vida não terá um sentido exatamente bom, alegre, frutuoso. A nossa vida sempre estará como que, entre aspas, faltando algo. É como aquele algo que quando nós estamos sentindo vontade de comer algo, beber algo, nós vamos na nossa geladeira, onde ela está sobrecarregada de guloseimas, de bebidas variadas, e a gente passa o dedo em todos os itens, olhando, e torcemos a boca e fechamos a porta decepcionado do mesmo jeito que lá chegamos, porque lá não tem nada que nos apetece ou que nos atraiu. Assim está o mundo. E muitos de nós estamos enfarados do mundo, enfarados do exagero daquilo que nos oferece, porque vivemos dentro de um sistema onde tudo é pelo poder e pelo dinheiro. Nós vivemos no mundo da ganância, onde se comercia tudo, onde impõe-se uma moda, um estilo de vida, e tudo isso é para vender, é para ganhar, é para crescer dentro da tal da economia, entre aspas, mas atrás dessa palavra economia está a palavra ganância, a gula. É como as pessoas insaciáveis que comem muito, que bebem muito, que falam muito, que compram muito e vão simplesmente adquirindo um peso até chegar numa gordura mórbida e não se satisfará absolutamente com nada daquilo que engoliu, nada do que comeu, porque tem um vazio dentro de si que a pessoa às vezes não tem consciência, mas que na verdade está faltando Deus. E assim a humanidade toda, em todo canto e lugar, percebemos, com exceção de alguns, que não tem Deus em suas vidas. Deus não é suas companhias. Eles não são amigos de Deus. Eles não têm um relacionamento nem íntimo nem distante com Deus. Vivem o dia a dia, vivem a rotina, vivem o frenesi do dia a dia, do corre-corre, atrás do que não perderam. E tudo isso levando a humanidade à loucura, aquilo que já se tornou tão comum falar no meio de nós, a depressão crônica,
A depressão por motivos, por surpresas, por perdas, por danos, consequências de nossas escolhas, muitas vezes. O pânico é outra realidade dolorosa, terrível, que nos acontece. A psiquiatria é um dos tipos de médico, de especialista mais procurado da atualidade. O psicólogo, para nos ouvir, porque falamos por mensagem, falamos pelos dedos, mandando mensagens uns para os outros. Nem áudio nós mandamos mais, porque temos preguiça de abrir a boca. Temos preguiça de falar, de comunicar. E quando alguém tenta nos abordar e nos falar algo, nós logo mostramos impaciência, logo nós mostramos que não queremos ouvir, cortamos o assunto, mudamos de assunto e ninguém gosta, ninguém tem paciência de ouvir o outro, o que é tão importante para quem fala. E quem ouve deveria estar inteiro, deixando que os lixos que aquela pessoa desabafa e quer lançar, vomitar, ganhem nossos ouvidos como lugar para despejar. É um ato de caridade grandioso, mas as pessoas não querem ouvir. Muitas vezes gritam, muitas vezes xingam, muitas vezes brigam, reivindicam. Tudo é levar na justiça, tudo é fazer um BO. E parece, e identifica muito com a Torre de Babel, onde ninguém parece que entende ninguém. E tudo isso faz parte de um mundo que vive um período que até eu, que não sou tão velho assim, estranho, tenho achado a vida muito estranha, muito esquisita, muito diferente dos períodos que eu nasci e algumas décadas que eu vivi e que hoje parece que o mundo está de cabeça para baixo ou virou do avesso. E como desde quando criancinha nasci num berço cristão, minhas avós materna e paterna me evangelizaram de uma forma muito bonita, profunda e verdadeira, desde que eu comecei a abrir os olhos para as realidades, me apontaram e me mostraram a salvação, Jesus, os sinais do Salvador, nos crucifixos, nas imagens, no terço. As missas me atraía tanto que eu tinha de vestir uma batininha que minha mãe fazia, porque eu queria ficar igual o padre. Queria tanto coroar Nossa Senhora, mas meninos naquela época não podiam. E com isso caminhei até que o mundo me rouba ou eu me deixo levar pelo mundo por toda insaciabilidade da carne, por toda a atração do mundo, pelas tentações demoníacas. E distante de Deus fiquei por um tempo, mas foi o tempo mais infeliz da minha vida, embora foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro, foi o tempo que eu mais fiz sucesso na questão de cabeleireiro, na fama de cabeleireiro, de bom cabeleireiro, de artista plástico e por aí afora. Encontrar Jesus foi uma graça inexplicável. Tão grandiosa foi. Tão grandiosa foi este encontro, este impacto impactante. Foi uma colisão violenta, o meu reencontro com aquele que estava desde sempre dentro de mim, junto comigo, mas eu não percebia.
porque eu sei que eu era um predestinado a ser quem sou hoje. Deus não tirou os olhos de mim, embora eu fui para o chiqueiro como filho pródigo, comi lavagem, vivi na indignidade, no mau cheiro, das fezes dos porcos deste mundo. Passei fome, necessidades não financeiras, mas a carência afetiva muitas vezes nos lança no colo do pecado. E quando eu reencontro Deus, é como se o Pai dobrasse sobre mim, debruçasse sobre mim com seu manto de misericórdia e suas lágrimas de saudade, emoção, e todo o céu cantou glórias quando eu entrei na igreja. E ali, pelo amor que eu recebi, o acolhimento que eu recebi da invisibilidade de Deus, porém eu experimentei no coração, fez com que eu deixasse ali uma identidade falsa de uma mulher, deixei ali toda a questão da sexualidade, toda a questão de ambição, de vaidade, e aquela figura feminina que eu elaborava em mim pelas minhas próprias mãos, virou fumaça. Vesti a roupa do meu batismo, que no batistério está escrito sexo masculino, mas não o sexo masculino no sentido de macho, no sentido de homem de Deus. Homem consagrado a Deus. Homem que vive a castidade na íntegra. Homem que não engole fumaça como engolia. Homem que não engole álcool como eu fazia. Homem que era escravo do trabalho e vivia como uma árvore de Natal enfeitado de ouro, de correntes de ouro, aparentemente ricas e brilhantes, mas eu estava completamente acorrentado pelo próprio demônio, pelo próprio mal. Desvencilhei-me de todas as correntes e hoje eu tenho no meu braço direito uma corrente, uma correntinha da escravidão de um consagrado a Nossa Senhora. E ela é uma corrente de amarrar cachorro pobre. Alguém disse para mim num cartório proprietário, quando eu cheguei, que pulseira feia. E eu disse sorrindo, se você dissesse que era bonita, eu ia ficar contrariado. Mas como você disse que ela é feia porque ela é pobre, não tem o brilho do ouro nem da prata, fico imensamente feliz, porque é assim que eu tenho dentro de mim meu coração. Eu sou todo pobre, sou escravo de Deus por Maria Santíssima. Hoje, que é sábado, véspera de domingo, já são 3 horas da madrugada, então hoje já é domingo, mas ontem eu fui à missa, ontem sábado, e a liturgia, a palavra, foi proclamada Mateus, onde ele nos fala da Epifania, da manifestação de Deus aos homens. E vemos que as figuras importantes, obviamente, depois de Jesus, Maria e José, eram exatamente os Reis Magos, que não se sabe como, não se sabe de onde vieram, não se sabe como souberam, mas fala-se de uma estrela que os conduz a um determinado ponto. E para chegar àquele ponto que a igreja ia à frente, como que direcionando-os, eles passam em Jerusalém para perguntar:
onde nascera o menino Salvador, atraiu a atenção e a curiosidade de Herodes, que perguntou, e disseram, a Bíblia fala que nasceria o Salvador aqui, que ele seria rei. Enciumado demais, amedrontado demais com o novo candidato ao trono, ele pede aos magos que, quando encontrá-lo, passe ali e o conte para que ele vá adorá-lo também. Raposa pura, queria matar o inocente. Por isso muitos foram sacrificados e derramaram sangue, porque queriam matar todas as crianças com menos de 2 anos, mas Deus fez com que Jesus escapasse pelo auxílio de Maria Santíssima e São José Operário. Ali naquele presépio havia uma pobreza que não tinha como ser mais pobre. Foi um lugar improvisado. A manjedoura foi o seu berço, que esperou o menino nascer coberto de palhas. A mãe ali ao lado, José cuidando das coisas, buscando água, buscando alimento. Ali de prontidão para cuidar da família. Os pastores ali assustados, surpreendidos, porque foram visados por personagens diferentes, anjos que cantavam glória. A noite iluminada como se fosse dia. Eles conheciam muito bem aquele lugar. E viram que a palavra do anjo era verdadeira, constataram a verdade vendo o menino deitado numa manjedoura ao lado da mãe. E com dromedários chegaram os 3 reis, personagens ricas, cada uma trazendo um presente e dobrando-se diante do menino, enfaixado, adoraram-no. E quando nós vemos uma cena como esta, a gente fica pensando, eles eram magos, vieram do Oriente. Apenas souberam, talvez avisada em sonhos, ou pelos estudos dentro da ciência deles, de magos, perceberam que dentro da palavra de Deus, que dizia que em Belém de Judá nasceria o Salvador, e calculando ou tendo instintos, se aprontaram e foram até o menino, levado por essa certeza interior, esse instinto que os impelia a encontrá-lo, e os encontraram. Era um aviso interior de Deus, do Espírito Santo. E ali o adoraram, dobraram-se e entregaram os presentes à mãe. Foi uma grande manifestação de Deus, manifestando-se passou por todo o processo embrionário, nasceu do ventre de uma mulher, e ali estava o menino que passou por todo este processo e morreria um dia, viveria dentro do processo humano, passando pela primeira infância, segunda infância, juventude, vida adulta, jovem adulto. Morreria no vigor dos seus 33 anos de idade, precoce, exatamente para salvar uma humanidade, seus contemporâneos, os que vieram antes até o princípio do mundo e até o último homem que pisaria esta terra, que pisará esta terra. Deus se manifestou dessa forma, mostrando para nós que amar a Deus e a riqueza não condiz para aquele que crê. Não podeis servir a Deus e a riqueza.
Não que Deus condene a riqueza, mas é porque é impossível servir a dois senhores. Assim como está em Mateus 7, versículo 24 seguintes. Ou nós odiaremos um e amaremos outro mais, ou vice-versa. E Deus é aquele que pôs no primeiro mandamento da lei que devemos amá-lo acima de todas as coisas, de todas as pessoas. E para provar a Ele que amamos, que obedecemos a sua palavra e mandamentos e a lei, deveríamos, no segundo mandamento, amar o próximo. No Antigo Testamento fala como a nós mesmos, mas muitos de nós não nos amamos e por isso muitos se autoexterminam. Jesus vem fechar tudo isso aperfeiçoando a lei, dizendo que amar o próximo como Ele nos amou, dando a vida não por um filho, ou dando a vida por um amigo, mas dando a vida por um semelhante. Seja ele quem for, que nação for, que origem for, mas dar a vida porque aquela criatura humana é semelhante a mim, é também semelhante a Deus, é filho e é amado por Deus. E por amor a Deus, porque Deus me amou primeiro, eu passei a me amar, e me amando tanto passei a amar o outro, e por ele posso dar a vida, porque só tem amor aquele que dá a vida pelo irmão. Deus se manifestou assim para nós, na pobreza de um presépio deitado sobre o feno que cobria uma manjedoura. Os magos e os pastores também se manifestaram a Deus. Manifestaram com presente, com a presença. Se dobraram diante de uma criança que ninguém havia dito que seria Deus, aquela criança. Foram levadas exatamente por moção do Espírito Santo. E nós, que vivemos milênios pós este episódio, sabemos que Jesus está no sacrário, não temos tempo de passar, de entrar e fazer uma pequena visita ao Santíssimo Sacramento. Mas nós temos tempo de sobra de pararmos em uma esquina, juntarmos uma turma ou visitar alguém que tem fofoca das boas e ali ruminamos fofoca até cansarmos-nos. Ou conversamos assuntos que simplesmente não nos edificam e não temos tempo de ficar 5 minutos diante de Jesus Eucarístico, mesmo em silêncio ou entabulando com Ele profundo diálogo silencioso, mostrando assim minha saudade dele, fazendo companhia à solidão de Jesus, que todos os dias fica naquele sacrário frio, de mármore, ou de bronze, ou de madeira, mas um sacrário que não tem sentimentos, que não bate como um coração, e deixamos de adorá-lo. É preciso fazer como os magos, que voltaram por outro caminho, avisado em sonhos. Voltaram por outro caminho porque Herodes queria matá-lo, porque não queria concorrência no poder. E assim, quando nós encontramos Jesus, nós abrimos uma via nova dentro de nós. E voltamos por outro caminho, não um caminho externo, um caminho cheio de curvas, de pedra, de lama, um caminho íngreme, às vezes, com subidas e descidas, espinhos, pedregulhos, um caminho estreito, acidentado. Não,
Mas é um caminho que tem essas características, porém dentro de nós. É preciso fazer como João Batista, preparar as veredas. É preciso derrubar os outeiros. É preciso nivelar o caminho para que Jesus ande. Ele é o caminho. Eu preciso abrir meu coração para que Ele abra uma via nova dentro de mim. Porque Ele quer que eu siga exatamente este caminho e não os caminhos que se confundem, tanto encruzilhadas que nos fazem nos perder. Precisamos de GPS para não nos perdermos neste mundo tão cheio de caminhos, de vias, rodovias largas, espaçosas, como a Marquês de Sapucaí, que enquanto passamos por essa via, purpurinados, cheio de brilho, completamente disfarçado, vivendo fantasias que arrancam aplausos de toda a plateia de um lado e de outro daquela larga avenida do Carnaval. Mas quando nós chegamos ao término do desfile, do nosso bloco, do nosso grupo carnavalesco, nós vamos sendo empurrados pelos guardas para uma direção onde há escuridão, onde não tem plateia, nem aplausos, nem ninguém. Apenas vou saindo dali da Marquês com ressaca moral, ressaca física, ressaca espiritual, um vazio que vai além da palavra. E já fiz uma experiência e gostei tanto que eu vou passar o ano todo preparando a minha fantasia para o próximo ano. E enquanto chega o próximo ano, vou usando as minhas máscaras. Não as máscaras contra a Covid e a epidemia, mas máscara onde as epidemias dentro de mim me leva a usar máscara por máscara de acordo com as situações que eu encontro. Se eu encontro com um bispo, é uma máscara. Se eu encontro com um pobre, é outra máscara. Se eu encontro com alguém que eu amo, é uma máscara. Se eu encontro alguém que eu odeio, é outra máscara, e assim por diante. E nem eu mesmo sei que rosto tenho, porque até eu me desconheço. Faço coisas que não quero e deixo de fazer as que quero. Por isso nem eu sei qual é a minha verdadeira identidade. Como que eu quero mudar as pessoas se eu não consigo mudar a mim mesmo? Mudar o que se eu não me conheço? É por isso que é preciso manifestar-nos a Deus, manifestar nossas dores, nossas frustrações. É preciso manifestar a Deus nossas perdas, os danos que tivemos ao longo da vida, que compuseram nossa história. É preciso manifestar a Deus e contar para Ele com toda transparência e sinceridade a dimensão dos nossos traumas, o tamanho da dor que estou sentindo e a falta de paz que está sempre plugada em mim. E eu pergunto quanto custa 1 metro de paz, 1 quilo de paz, quanto custa? Não sabemos, mas muitos dariam todo o reino para adquirir paz interior. E eu te digo que a paz só pode vir do trono trinitário de Deus, do coração de Jesus Cristo, porque fora do coração de Cristo, em pessoa alguma, em lugar algum, em doutorado algum, em formatura alguma, mestrado, um casamento feliz, absolutamente nada te trará paz, se não for a paz que o próprio Jesus diz: eu dou a paz, não que o mundo dá, mas a que eu dou. Eu, Filho legítimo de Deus, unigênito de Deus. É preciso manifestar-nos todo dia a Deus como os magos. É preciso nos manifestar a Ele, ficar na sua presença como a Mãe Maria,
mesmo nos momentos de perseguição, não abandonar a mãe de Jesus, nem o próprio Jesus, como fizeram seus companheiros, com exceção de João. Todos fugiram, todos se esconderam, e até o Pedroca negou Jesus. Tão íntimo, escolhido a dedo. E quando ele vê Jesus amarrado e subindo para ser julgado e condenado, ele chora. Ele chora porque o galo canta 3 vezes, profetizado pelo Mestre. Mas ele chora, esconde o rosto quando Jesus passa e o vê. Ele chora não pelo ato de trair e negar Jesus em si, mas quem ele havia traído. Ele traiu o Filho de Deus, que tantas vezes ele mesmo confessa: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse isso e fez Jesus o aplaudir, dizendo: Não foi a carne nem o sangue que te contou, mas meu Pai que está nos céus. E depois ele dá esse dribla, esse calço horroroso em Jesus traindo-o. Chora o arrependimento porque sabe do perdão do Mestre, enquanto que Judas suicida pelo remorso tão diferente do arrependimento que leva à morte. Por isso, antes que nós percamos nossas vidas, fazendo nossas escolhas que o mundo nos faz engolir goela abaixo, dobremo-nos e manifestemo-nos continuamente a Jesus, que se fez um como nós. Busquemo-os em oração. Busquemos com curiosidade os episódios bíblicos dos evangelhos para conhecê-lo cada vez melhor, para amá-lo mais, juntamente com a sua igreja, que é minha e que eu preciso frequentá-la como alpendre do céu. É preciso manifestar a Deus por Maria, ter amizade da Mãe de Deus com o rosário. É preciso ter amizade com Deus pelos irmãos, pela fraternidade, com todos os nossos confrades, irmãos em Jesus Cristo, filhos de Deus Pai, templos do Espírito Santo. Por isso te pedimos, Senhor, que a luz do Espírito Santo, que é a estrela maior, abra sobre nós, iluminando completamente nosso caminho e dissipando as trevas, uma luz que não haja sombra de nossa projetada na terra e em lugar nenhum, mas que nós sejamos cobertos com esta luz divina, a luz que nos mostra decididamente o caminho, porque é no final do caminho que encontraremos o grande portal do céu, que é o topo do Calvário das nossas vidas, onde o portal é a cruz manchada de sangue, como a casa dos hebreus na noite que eles foram libertos do faraó, que saíram do Egito, e os anjos passaram sangue na verga das portas para distinguir quem era de Deus e quem não era. Da mesma forma, nós estamos caminhando para o Calvário, passando pela via sacra da nossa vida, a estação dolorosa de nossas vidas, das doenças, das perdas, do sofrimento. E como Jesus, não vamos reclamando, não vamos murmurando, nem vamos chorando, ao contrário, vamos entregando todo o nosso sofrimento, por pior que ele seja, a Deus, em forma de oração pela conversão dos pecadores, porque a perversidade, ela está literalmente afogando a humanidade, impedindo a humanidade de respirar o hálito da vida, o hálito da alegria, o hálito da esperança e da caridade. Pai, em nome de Jesus, faça descer sobre cada um, como em Pentecostes,
no cenáculo as línguas de fogo do céu, que sejamos acariciados, purificados, limpos e isentos de nossos pecados pela tua misericórdia, para que possamos encontrar o céu, não em Belém, mas na Jerusalém celeste, onde tu estás, com toda a corte celestial e com todos os santos que nos precederam ali. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.